Graça e paz. Queria que a banda ficasse mais um minutinho. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. O diabo, ele não vai roubar as bênçãos que você tem. Ele não tem poder para isso. O diabo, ele não vai conseguir cancelar as palavras que existem sobre a sua vida. Mas o diabo consegue fazer algo, e isso é muito danoso para nossas vidas. Existe um ritmo criado por Deus. Existe noite e dia. Existe verão, inverno, outono, primavera. Existe janeiro, fevereiro, março, segunda, terça, quarta, meia-noite, 1h. Isso é um ritmo que Deus criou. E tudo se move dentro desse ritmo. E o que é que o diabo consegue fazer? Tirar você do ritmo. Como? Nós somos um corpo. E eu vou te mostrar como funciona. A banda pode cantar essa última música que a gente estava cantando, por favor. A nossa vida vai assim, a música fluindo normalmente. E o diabo solta uma coisa no coração do baterista. O louvor não vai parar, mas vai estar desritimado. Cuidado com aquilo que o diabo tem falado nos seus ouvidos nesses dias. Porque a igreja continua a instituição mais poderosa na face da terra. Nós, como povo de Deus, continuamos o povo mais poderoso sobre a face da terra. Não deixe o diabo destruir o ritmo que nós estamos vivendo. Nós nos movemos por fé e não por vista. Nós nos movemos pela palavra de Deus e não pelos noticiários. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor. Banda, muito obrigado. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Nós estamos vivendo essa série incrível, começada pelo nosso apóstolo, que é o temor do Senhor é a chave do tesouro. E este é o texto no qual nós temos trabalhado durante essa série. E eu quero desenvolver um pouco mais a mensagem que eu ministrei na quarta-feira. Este é um texto incrível. E eu queria te chamar a atenção para um detalhe que nós vamos ver no decorrer da mensagem, que é a questão da filiação. Nesse texto nós vemos como se fosse um pai chamando a atenção de um filho, ensinando um filho, e mais para frente nós vamos ver outros textos de outros escritores, porque a Bíblia tem só um autor, Deus. Só existe um autor na Bíblia, mas existem vários escritores que Deus usou para escrever a sua palavra. E lá na frente nós vamos ver como outros escritores falam neste mesmo tom, como se estivesse conversando com o filho. E a palavra do Senhor em Eclesiastes, no capítulo 12, e eu gostaria de ler a partir do versículo 11, por favor, diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Deus, nós te agradecemos por este culto. Obrigado, Senhor, pelos momentos que já tivemos, que antecederam a este, que tanto nos abençoaram. Espírito Santo, use a minha vida e que dos meus lábios saia o que está no teu coração.
Em nome de Jesus. Amém. Quando eu vejo o versículo 12, e como o sábio ele traz até essa revelação histórica de que neste tempo já se produziam livros e era-se possível fazer muitos livros. Obviamente, ainda não se tinha inventado a imprensa, Gutenberg veio muito depois disso, mas já se era possível fazer livros. E o que é que o sábio estava fazendo? Ele estava ensinando que estudar livros, ler bastante, é muito bom, óbvio, é muito bom. E nós devemos ler muitos livros, mas principalmente ler a palavra de Deus. Porque muitas pessoas gostam de ler livros, mas não gostam de ler a Bíblia. Não sabendo elas que o fundamento principal de muitos livros que nós temos, sendo cristãos ou não, é a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Encha-se da palavra de Deus. Tenha conhecimento, para que nenhum outro fundamento venha supor ou se colocar acima deste que é a palavra de Deus. Quando o autor, ou o escritor de Eclesiastes, fala que o muito estudar é enfado da carne, eu me lembro do meu tempo de faculdade, que eu tinha que ler muitos livros, para poder fazer e concluir a minha formação. E de fato, quando você lê muito, eu não sei se tem alguém que é concurseiro, alguém que estuda para fazer exames, ou alguém que simplesmente precisa ler bastante porque faz parte do seu trabalho. Quando você lê muito, chega uma hora que você não aguenta mais. Aquilo cansa você tem que parar um pouco, dar uma descansada, fazer alguma outra atividade para poder tua mente descansar um pouco. E o autor já falava isso, olha, o muito estudar é enfado da carne. Mas o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, de toda mulher, de toda criatura. Temer a Deus é o único caminho que nós temos para que a nossa vida dê certo. Não existe uma fórmula mágica, não existe nenhuma escola no mundo que consiga pregar, desenvolver ou chegar a uma conclusão que não seja essa: temer a Deus. Nós vivemos em um momento em que o ser humano tem se desenvolvido muito. Nós temos coaches que nos ajudam, nós temos professores, nós temos pessoas de várias áreas que conseguem levar o ser humano a uma estatura que jamais tivemos na história. Mas nenhum homem conseguirá se desenvolver o suficiente a não ser que ele tema a Deus. O temor do Senhor é a chave do tesouro que nós temos para a nossa vida. O temor nos aproxima de Deus. Nós precisamos entender isso. O temor nos aproxima de Deus, e quando nos aproximamos de Deus, recebemos dos seus tesouros. Nós não podemos viver um cristianismo religioso. Eu sei que muitas igrejas e muitos pregadores pregam um evangelho sem responsabilidade daquele que se compromete com Cristo. Cristo se comprometeu com você até o fim da sua vida. E o fim da sua vida foi morte e morte de cruz. Não se encontra na história do cristianismo nenhuma morte mais humilhante do que a do nosso Senhor. Principalmente pelo óbvio, ele não tinha nenhum pecado. O nosso comprometimento com o Evangelho, o nosso comprometimento com Cristo, o nosso comprometimento com a nossa igreja local, com a nossa amada IECG, deve começar no temor que devemos ter pelo nosso Deus. Não existe nenhum outro fundamento, nenhuma outra dica, não existe nada prático para ser feito que não seja temer a Deus. Não é da noite para o dia que isso acontece, não obstante Deus ter poder suficiente para colocar isso em nossos corações.
Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 26, diz: no temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Eu acredito que todas as versões terminam da mesma forma. Ele será um refúgio para os seus filhos. Mais uma vez nós vemos a paternidade de Deus alinhada com o temor que Ele pede aos seus filhos. Eu sou de uma geração que foi ensinada a chamar pai e mãe, avô e avó e mais velhos de senhor e senhora. E eu fico vendo como a mesma geração que me ensinou, que hoje é senhor e senhora, não quer ser chamado de senhor e senhora. Não, pode me chamar de você. Não, olha, me chama de você, por favor. Não, é senhora, a senhora é senhora. E o senhor é senhor. Ponha-se no seu devido lugar, por favor, e não acabe com a educação que manhã me deu. Porque eu passo a vida inteira, chama os mais velhos de senhor, chama os mais velhos de senhora. Aí chega agora que elas são mais velhas, que eles são mais velhos. Pode me chamar de você. Pode me chamar pelo meu nome. Não, o senhor fulano e a senhora fulana. O que é isso? Isso é respeito. Isso é temor e respeito ao que a Bíblia fala para nós respeitarmos. É preciso respeitar as cãs, a Bíblia fala. As cãs são os cabelos brancos. É a experiência de alguém que tem mais vida que você. Eu creio que todos nós pensamos igual. Deus tem mais vida do que nós todos. Deus já era e Deus sempre há de ser. E o respeito e o temor que devemos ter por Ele é muito mais do que simplesmente pedir bênção aos nossos avós ou aos nossos tios, mas pedir bênção àquele que criou todo o universo. Isso é temor. Mas é preciso que nós entendamos: um cristão que não teme a Deus é um cristão que não desenvolve a sabedoria. Enquanto eu estudava, eu estudava na faculdade, eu via muitos colegas meus que eu achava que eles eram inteligentes demais. Eu falava, puxa vida, será que algum dia eu vou ser tão inteligente quanto esses caras? Chegou uma altura da minha vida que eu tive uma experiência tão forte com Deus, que eu entendi que eu, além de buscar a inteligência, eu tinha que muito mais buscar a sabedoria. E foi num momento decisivo na minha vida que eu entendi que eu não conseguiria ter sabedoria sem ter temor. Assim como a palavra fala em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu não sei se santo na sua Bíblia está escrito com letra maiúscula. Só existe um santo com letra maiúscula. Aquele que mora no Santo dos Santos, aquele que é o Senhor do universo. E se você quiser entender mais o que é prudência, conheça o seu Deus. Se você quiser ter sabedoria, tema ao Senhor. Não dá para alguém ter sabedoria sem ter temor ao Senhor. Porque a palavra dele está dizendo que uma coisa está conectada à outra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós vemos pessoas sábias, e eu, graças a Deus, e agradeço isso constantemente a Deus, eu nasci em um lar no qual os meus avós sempre foram tementes a Deus. Eu lembro que o meu avô materno, que já está na glória, seu Rocha, diácono, ele sempre, quando nós começamos a ficar adolescentes, eu e meus primos, ele sempre perguntava se a pessoa que nós estávamos gostando e desejando namorar era remido. Ele só fazia uma pergunta. Ele não queria saber se era bonito, se era rico, se era pobre, se era nada. Ele perguntava, e é remido? É remido pelo sangue de Jesus. Porque o que era principal na vida dos meus avós, dos 4 avós, era o temor ao Senhor. E eu lembro que o temor, ele gera uma constância. Porque uma coisa que eu não gostava era de dormir na casa dos meus avós maternos. Porque todos os dias, às 6 da manhã, eles acordavam e faziam o culto doméstico. E eles cantavam. Os dois, sozinhos, os dois, e cantavam. Eu ficava, que cantoria, Jesus, eu estou querendo dormir, gente.
eles estavam lá cantando, depois eles liam um livro que até hoje existe, chamado Manancial, que é um material batista, e eles liam aquele material, liam a palavra do Senhor, e aí então eles começavam o dia. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu lembro até hoje que todos os conselhos que os meus avós me deram certo. Porque não são baseados em emoções humanas, mas naquilo que a palavra de Deus nos revela como fonte de sabedoria principal. E o temor do Senhor gera isso dentro de nós. Eu entendi com o passar dos meus 34 anos, eu sei que eu sou novo, né? Sou muito novo. Muitas senhoras e senhores aqui têm a idade de ser meus pais. Mas eu entendi que a sabedoria não é um acúmulo de conhecimento ou experiências que alguém tem com a própria vida, mas é um acúmulo de conhecimento e experiências que alguém tem com Deus. Quando nós temos experiências com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, nós desenvolvemos sabedoria. E se você lê a palavra, se você lê a Bíblia, é ter experiência, é desenvolver um relacionamento com Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. Este texto que está em Jeremias, e se você pudesse abrir em Jeremias no capítulo 32, Jeremias 32, a partir do versículo 38, Deus fala com Jeremias, e essa palavra nos cai muito bem hoje. Quarta-feira, enquanto eu pregava, eu tive uma sensação esquisita que eu espero que passe logo, que era de ver o rostinho de vocês com as máscaras. E eu não sabia se vocês estavam rindo, chorando, com raiva de mim, querendo que o pregador acabasse logo, estava recebendo a palavra porque não dá para ver nada. Porque alguns aparecem só os olhinhos, né? Porque tem que cobrir o nariz. Aí tem gente que usa óculos, bate o reflexo, não dá para ver nada. E fico aqui sem saber o que está acontecendo na vida de vocês, mas eu espero que você esteja sendo abençoado, amém? A palavra do Senhor diz assim: e eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E olha isso. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem. E plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Será que você pode colocar a mão no teu coração agora e falar assim: Senhor, coloque em meu coração o seu temor. Eu sei que Deus ouviu sua oração, porque é Ele quem coloca em nossos corações o seu temor. É Ele quem nos revela o que é temor. Porque antes de Cristo, não sabíamos o que era temor e a nada temíamos. Nós só respeitávamos a lei dos homens. Então nada que não fosse criminoso nós fazíamos. Mas hoje, tudo aquilo que ofende a santidade do nosso Deus, acende em nós uma luz vermelha que diz: olha, isso eu não posso fazer. O temor que nós temos é tanto que tinham pessoas que xingavam o tempo inteiro. Eu vim de uma terra lá na Bahia, e dizem, o palavrão é vírgula. Eu não entendo. E é muito engraçado eles falando, ou a gente falando, mas eu não falo aqueles palavrões, mas é muito engraçado. Porque tem um palavrão que eles usam para tudo. É medida, é distância, é tamanho, é fome, é tudo. E quando Jesus entra nas pessoas, os nossos lábios são purificados. O nosso paladar muda. Eu vejo como pessoas que que amavam, por exemplo, o álcool, o tabaco, e hoje em dia sentem nojo, sentem ojeriza dessas coisas, porque a forma como eles usavam isso desagradava a Deus tamanhamente. E hoje eles vivem uma santidade para o Senhor. É preciso que nós entendamos que o temor do Senhor gera em nós santidade.
Em 2 Coríntios, no capítulo 6, 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, nós vamos ler também 2 Coríntios, a continuação, que é o capítulo 7, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim, olha como começa. Na sua Bíblia diz assim, serei o vosso pai, é assim que diz aí? Aqui nessa versão diz, e serei para vós pai. Novamente, Deus nos trata como filhos amados. Novamente a paternidade de Deus surge aqui. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7:1, por favor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Muitas pessoas olham para nós, como cristãos que somos, e eles por si só estabelecem um padrão. Eu não sei se você já ouviu a seguinte frase: olha, se você é crente, você não pode fazer isso. Você já ouviu isso? Ou algo do tipo? As pessoas que não temem a Deus entendem que aqueles que temem a Deus têm um comportamento diferenciado. E de fato nós devemos ter. Porque quando nós temos o temor do Senhor em nossas vidas, isso gera em nós santificação. É verdade que essa palavra muitas vezes traz um entendimento ou uma sensação de que nós vamos estar elevados, de que nós não vamos ser mais seres humanos normais. Não, muito pelo contrário. O que nos torna mais perto daquilo que Deus criou é a santificação e não o pecado. O pecado destruiu aquilo que Deus fez, e a santificação nos leva de volta ao encontro daquilo que Deus criou lá no Éden. Porque a santificação é um processo que nos leva cada vez mais perto de quem Cristo verdadeiramente é. E isso só é possível através do temor. João Calvino fala o seguinte: não veremos a Deus com outros olhos, senão com aqueles que foram renovados segundo a sua imagem. Por isso que a Bíblia fala: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós devemos ser aperfeiçoados no temor do Senhor. Isso daqui é como amolar faca. Você já amolou faca? Como que se amola a faca? Você pega a faca numa mão e você pega o amolador na outra. Você pega o temor numa mão e a santificação na outra. Você vai passando, aquilo vai gerando santificação. Vai gerando santificação. Vai gerando santificação. E aquilo ali vai te deixar amoladinho de acordo com como Deus quer. Aí os problemas da vida vêm e você rasga. Você já viu propaganda de faca que corta papel? Gente, aquilo é um absurdo. Eu tenho um medo de, sabe? Até acho que as costas da faca cortam a nossa mão. É tão terrível aquilo. Propaganda de faca que pega aquelas listas telefônicas que hoje existe ainda. Lista telefônica. Você lembra que entregava na nossa casa a lista telefônica? É que se você quisesse alguma coisa, você tinha que ficar folheando ali, ó. Ai, meu Deus, onde que está aí? Tinha gente que passava o dedo assim, passava, folha que era fininha, ficava procurando onde que é o negócio e o tal aqui, médico assim, fulano. Hoje em dia você digita assim, ó: quero comer pizza, aparece 30 números. Quero comer feijoada, e por sinal, eu comi sábado uma feijoada do Iotede, maravilhosa. Olha, a nossa igreja é rica de grandes negócios. E que Deus abençoe todos os empresários da nossa igreja, todos aqueles que estão empregados em algum lugar, que vocês continuem sendo prósperos nas mãos do Senhor. Que não haja nenhum grande dano nas suas vidas, e que o temor que nós temos pelo nosso Deus gere em nossas vidas também prosperidade. Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 1, diz assim, versículo 14: como filhos obedientes, novamente filiação. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Veja como Pedro diz que a concupiscência existia antes, quando éramos ignorantes, ou seja, não conhecíamos quem Cristo era. Mas agora que Cristo é revelado a nós, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais
por pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. De repente parece que essa palavra soltou aos nossos olhos e a gente encontra na Bíblia inteira. Temor ao Senhor é a chave do sucesso da sua vida. Eu sei que muitos escritores, muitos autores, muitos palestrantes, eles chegam e dizem: eu tenho a chave que você precisa. E realmente existem várias chaves que destrancam várias coisas na nossa vida. Mas eu diria que a chave mestra da vida de um cristão é o temor ao Senhor. Se você consegue ter o temor do Senhor, você consegue desenvolver a sua vida da forma que Ele quer. É preciso que nós entendamos, porque tem gente que ama Jesus, mas não teme a Deus. Eu não sei se você já ouviu muita gente que tem a vida destrambelhada e fala assim: não, mas eu amo Jesus. Não adianta você falar com seus lábios que ama Jesus se você não temer a Deus com seu coração. As palavras que você fala se tornam mentirosas porque não se faz verdade naquilo que você faz como vida. E é por isso que essas pessoas ficam na mesma situação sempre. Elas vivem ciclos viciosos. Um dia ela está bem, no outro ela volta às práticas antigas, porque ela não tem temor no seu coração. Se você ama Jesus, ame-o como Ele é de fato, não como você imaginou. Na geração na qual eu vivo, as pessoas que têm uma idade semelhante à minha, elas criaram Jesus na mente delas. Eu já vi crente defendendo, dizendo que Jesus era socialista. É até burro falar isso, porque nem existia socialismo ainda. Não existia nada daquilo que existe hoje em relação à política. Aquilo que existia era o Império Romano dominando todo mundo. E quem fosse contra aquilo morria. Era simples assim, funcionava desse jeito. Graças a Deus não vivemos nesse tempo. Graças a Deus. A humanidade evoluiu em relação a isso. Mas nós não podemos criar uma caricatura de Jesus e achar que Ele é daquele jeito para nós. Não. Nós é que temos que nos moldar a quem Jesus Cristo é. Jesus, eu fico vendo algumas coisas na internet, aquilo me assusta às vezes. Jesus, Ele não é um hippie que andava de chinelo, que andava com as pessoas e vivia num oba-oba, não. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, e através dele nós temos vida e vida em abundância, e por causa dele o temor do Senhor pode entrar em nossos corações. Nós temos que parar de nos iludirmos achando que Jesus Cristo é quem nós pensamos que Ele é, e nós devemos continuar acreditando que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. E Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Se você ama Jesus, tema a Deus, odeie o pecado e seja a pessoa que de fato Jesus Cristo quer que você seja. Não negocie com o pecado. Não dê espaço para o pecado na sua vida. Não permita que Satanás ache espaço para ter acusação na sua vida através do pecado. Eu acho que tem gente que pensa que o diabo, ele é uma pessoa que é boazinha. Queridos, o diabo quer nos matar. É simples. Eu queria poder falar uma coisa melhorzinha, mas não tem outro jeito de falar isso. Ele quer nos matar, porque nós somos a única criatura que Deus criou, que o sangue de Cristo pode passar por cima e perdoar todos os pecados. Porque Satanás e os seus anjos já estão julgados, e eles irão passar a eternidade num lago de fogo eterno. Mas nós não. Nós temos o temor do Senhor. E o temor do Senhor é a chave para a sabedoria, é a chave mestra para desenvolver uma vida em equilíbrio com aquilo que Deus tem para nós. Tem pessoas que amam a Jesus ou dizem que amam, e nós temos visto muito isso através das redes sociais. São slogans que eles usam: Deus na frente, mas o diabo está vindo atrás, eu não entendo. Deus na frente,
e de mão dada com Satanás. Não faz sentido. Deus na frente, de mão dada com seus vícios, com seus pecados escabrosos. Quando Jesus Cristo entra na vida de alguém, Ele tira dessa pessoa tudo aquilo que ofende a santidade de Deus e torna aquela pessoa purificada e entra num processo de purificação. Eu não quero te julgar, eu quero que você entenda. Mas aquele que ama Jesus Cristo se parece com Ele. Se parece com Ele. Porque o próprio Jesus, quando estava aqui, Ele temia o próprio Deus que estava no céu. E a Bíblia demonstra em vários momentos que Cristo se apartava dos seus discípulos para ter momentos de relacionamento e comunhão com Deus. Jesus temia a Deus, porque se Jesus veio para cumprir a lei, Ele veio para cumprir a própria lei que Ele estabeleceu de temer ao seu próprio Pai. Mas entenda, temor não é medo. Deus não trabalha com ameaças. Não é como nós fazemos muitas vezes. Olha, se você fizer isso, você vai ter esse castigo. Vai ficar sem televisão. Vai ficar sem isso. Deus não trabalha dessa forma. Deus é um pai amoroso, é um pai justo, mas Deus trabalha da seguinte forma: é assim que você tem que fazer e eu vou te ajudar a fazer isso. O meu Espírito Santo estará entre vocês, estará em vocês, e através dele vocês vão conseguir cumprir a minha palavra, que é leve. Nós temos que entender que a Bíblia nos encaminha para viver um processo e também um progresso. A vida do cristão que não tem progresso espiritual é uma vida que está estagnada, tem que se rever o que de fato está acontecendo. Porque tem gente que fala: pastor, eu estou há muitos anos, mas eu estou igual como no dia que eu me converti. O que está acontecendo? Será que falta temor no seu coração? De repente você precisa só de um discipulado, abrir seu coração, abandonar suas velhas práticas e perseguir no caminho em direção à cruz de Cristo. Deus gera em seus filhos temor. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Deus vai gerar temor no seu coração, porque a vontade de Deus é que o temor esteja em nós, não para trazer acusação, mas o temor é uma proteção. O temor é uma proteção. O temor nos impede de cometer coisas que ofendem a santidade de Deus em nossa vida, porque quem teme a Deus não geme pelo pecado, porque o temor nos impede de cometermos pecados que lá na frente vão gerar em nós gemidos e dores. Devemos amar a Deus como Pai, mas temê-lo como Senhor. E para encerrar, como fazer ficar tudo bem? Deixa uma frase da Disney que as pessoas gostam de usar: se não chegou no fim, é porque não ficou bem. Como é que é, Rebeca, que vocês falam essa frase maluca da Disney? Se não deu certo ainda, no final sempre dá tudo certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Isso é uma conversa para boi dormir, rapaz. Nem boi dorme com essa conversinha. Se não chegou no final é porque não deu certo. Onde que está isso na Bíblia? Me mostra. É que nem, tem gente que fala assim: pastor, é como fala na Bíblia, né? O cair é do homem e o levantar é de Deus. Qual que é essa heresia que você acabou de ler que eu nunca li na minha Bíblia? Não tem isso na Bíblia. E o que nos guia é a Bíblia, e não as nossas ideias malucas. Todas as vezes que você ouvir alguma coisa que parece muito bom sem fazer esforço, vá procurar na Bíblia. Porque a Bíblia nos salva de graça, mas para mantermos a graça em nós, a Bíblia e Deus pede de nós a santificação. E a santificação é a sua parte, é o seu esforço. Você não vai se esforçar para se salvar, você vai se esforçar para manter a glória de Deus radiando da tua vida. É isso. Porque Jesus Cristo não veio à terra para passar por todas as humilhações, te salvar e você vir aos domingos e sentar na cadeira. É muito pouco para um grande esforço.
Jesus Cristo veio ao mundo para fazer de você um agente de propagação do Evangelho. É isso que você é. E o temor do Senhor gera isso em nós de uma forma maravilhosa. Entenda, nós acreditamos no profético, mas nós também acreditamos no processo. É preciso participar dos processos. Existem momentos em nossas vidas que o profético vai dar uma direção do que o processo vai formar em nós. É por isso que tem gente que sai buscando palavra de revelação em várias igrejas. Eles querem uma profecia para o agora, mas eles não querem viver os processos de santificação que existem, que é abrir mão do pecado e abrir a Bíblia todos os dias. Hoje é um excelente dia para você abrir mão de tudo aquilo que ofende a Deus e para você mergulhar no momento de santidade da tua vida, para você abrir os braços para o Espírito Santo dizer: limpa tudo o que precisa ser limpo, eu quero ser semelhante ao meu Senhor, eu quero que o temor tome conta da minha vida. Entenda, a banda pode vir, por favor. O Evangelho não se modela ao homem. O Evangelho não se modela ao homem. É o homem quem se molda ao Evangelho. É como se o Evangelho fosse uma forma e o homem fosse uma massa. Quantos já fizeram bolo aqui? Eu já fiz muito bolo na minha vida. Rebeca não acredita nisso, porque depois que eu casei eu não precisei mais fazer bolos, porque o bolo dela é muito melhor do que o meu. Mas um dia esfregarei este bolo na cara da sociedade. Vou fazer um vídeo fazendo um bolo. E eu fazia bolo batendo na mão, que batedeira era um negócio muito chique há 20 anos atrás, quando eu fazia bolo. Gente, eu falei de 20 anos atrás, eu estou muito antigo. Misericórdia. Mas eu com 14 anos fazia muito bolo de chocolate, que era chamado antigamente nega maluca, não pode mais pronunciar isso. Eu não quero ser preso em nome de Jesus, mas era o que chamava, né, antes, né? Por favor, não me levem a mal. Quando você pega um bolo e coloca na forma, não é a forma que tem que se virar para se enquadrar a massa. É a massa que se enquadra na forma. Nestes dias, Deus está nos formatando em uma forma chamada temor. E o temor do Senhor vai formatar um novo tempo em nossas vidas. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, por favor. Você quer que tudo fique bem? Viva o temor do Senhor. Abrace a santidade e é tudo aquilo que Deus tem para nós, e viva para a sua glória. Deus, nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos, Senhor, porque é o Senhor quem coloca em nós o seu temor. Que nessa semana que se começa hoje, nós possamos buscar o temor como nunca buscamos antes. Que possamos nos santificar para o Senhor. Deus, que possamos ter a oportunidade de ter os nossos pecados perdoados, ter as nossas mãos e corações limpos. Purifica-nos, ó Deus. Nós queremos viver para a Tua glória. Leva-nos em paz para os nossos lares. Eu abençoo agora a semana de cada um. Deus, que os negócios sejam abençoados, que os empregos sejam abençoados, que as obras das suas mãos tenham grande prosperidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você vá em paz e que tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe, graça e paz. Te vejo na quarta-feira. Um abraço.